O QQQ abriu com baita gap de alta, mas enfrentou dificuldades acima dos US$ 540. O market maker teve que vender o ativo. Por isso que o mercado foi e devolveu de forma gradual essa alta, voltando para essa grande concentração no gama. Quer entender esses níveis e por que o market maker teve que vender acima dos 540? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para a análise dos gráficos, estou aqui no meu perfil do TC. Talvez você ainda não saiba, mas eu sou um criador de conteúdo lá dentro do TC, um colaborador, e de vez em quando eu mostro alguns estudos, eu posto alguns estudos sobre o que eu estou vendo no mercado americano. Bom, o estudo de ontem foi sobre a Nasdaq, que fez nova máxima no dia do meu aniversário, que foi dia 24 de junho, 2 dias atrás. Bom, não vou entrar muito a fundo em toda a análise, mas você pode clicar no meu perfil, que está na descrição desse vídeo, e ler toda a minha análise. Mas partindo para o gráfico, que é o mais relevante, nós vemos que a Nasdaq ela teve uma queda de 20% e voltou para a máxima histórica com 3 meses, né? No caso, a mínima foi ali no começo, na verdade, de abril, por volta do dia 7 de abril. Agora já fazem 2 meses e meio, basicamente, e o ativo chega na sua máxima histórica mais uma vez. Esse sinal aconteceu apenas uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes anteriormente. E depois do dia que o mercado bate all-time high, máxima histórica, nós temos aqui a performance do ativo uma semana depois, duas, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses e até um ano. Como vocês podem ver, a partir de um mês aqui, 100% das vezes, literalmente todas as vezes, o ativo estava ainda mais alto, né, em um patamar ainda mais alto. Então, um mês depois, a média de 7%, 2 meses depois, uma média de 13%, enfim, até um ano depois, com uma média de 40%. Tá? Então, você acha que está tarde, que o mercado já deu o que tinha que dar? Cara, 40% daqui a um ano, né? Ou se você colocar aí 40% do seu rendimento da sua carteira em um ano, é muito grande. Então, se você quer ver todo o estudo com detalhes, é só clicar lá no meu perfil do TC e entender o que eu trouxe de informação. Estou no gráfico do QQQ agora, de 5 minutos, para entender a movimentação do dia de ontem. O ativo, como vocês podem ver, já abriu com um baita de um gap de alta, aqui acima dessa put support, nos 542, só que o mercado está em regime de gama positivo. O que isso significa? Que baseado no posicionamento das pessoas, que no caso seriam venda de call, o market maker, por ser contraparte desse contrato, ele está long call, ele está comprado nessa call. Então, como o delta dele já é positivo, quanto mais o ativo sobe, mais ele precisa vender o ativo, né? Porque ele já tem um delta ali da opção. Se o ativo começa a subir, a opção dele já está valorizando. Então, para ajustar o delta rede dele, que é isso, a movimentação, né, para cima ou para baixo, ele começa a vender o ativo. E foi exatamente o que aconteceu. O mercado abriu com euforia, chegou até os 543,26 e o mercado começou a realizar aqui de forma gradual, mas praticamente o dia inteiro. Bateu uma vez aqui nos 540, que é uma grande concentração de gama para o ativo. Bateu uma segunda vez e acabou consolidando aqui por um bom tempo. No final do dia até teve um pouco mais de força para voltar aqui por volta dos US$ 541. O S&P, no caso, abriu com gap de alta, mas não tão relevante quanto o QQQ. O setor de tecnologia costuma performar melhor do que o S&P. Então, se o S&P sobe 0,20%,
o QQQ talvez está subindo 0,3, 0,4, até 0,5% já com essa alta. Então, como vocês podem ver, foi um gap de alta, mas não tão grande quanto o QQQ. Só que a mesma coisa, acima do 607, que é uma grande concentração de gama, o ativo foi e começou a realizar. Chegou até a passar abaixo desse nível. O ativo chegou até a ficar negativo, diferente do QQQ, mas conseguiu achar um suporte aqui por volta dos $605 e acabou consolidando próximo dessa gama wall aqui, nos $607. A Nvidia muito forte ontem, abriu com gap de alta e não parou de subir. Passou desses dois pontos do gama, passou dessa call resistance aqui logo na abertura, continuou a subir e foi tentar buscar essa próxima grande concentração do gama, que era os $155 aqui. Hoje no pré-market já está acima desse preço. Muito importante para entender se o mercado voltar para esse preço, provavelmente vai ser um suporte para o ativo, tá? É uma grande concentração e pode servir como um suporte. Por último, a Tesla. Ela abriu próximo desse IX5 e ela continua realizando. Como vocês podem ver, o ativo foi contra o mercado. Passou dessa concentração de equilíbrio aqui do gama, passou dessa outra concentração no gama e só foi parar no put support. Era uma concentração importante aqui para o ativo nos $320 e foi encontrar suporte nesse preço. Acabou consolidando aqui por volta dos $325. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados do SPX para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, como eu já comentei, estamos em condição do gama positivo. Normalmente o SPX e a Nasdaq eles andam juntos. Então, se um está em condição de gama positivo, muito provavelmente o outro também estará. E de novo, o que isso quer dizer? Estabilização no preço. Se o mercado começa a subir, o market maker vai ter que vender o ativo. Se o mercado começa a cair, o market maker vai ter que comprar o ativo. Sazonalidade está levemente negativa, momento está no neutro, volatilidade está baixa e a pontuação das opções continua alta. Não está na extrema alta, que seria a pontuação 5, mas continua alta, quer dizer que os compradores estão ainda convictos da continuação da alta. Se nós olharmos para as próximas expirações aqui do GEX, então nós temos para o dia 26, que é hoje, uma grande concentração de gama positiva aqui por volta dos 6.100 até 6.160, tá? Para o dia 27, 6.100. E para o PEX no mês de julho, que é o dia 18 aqui de julho, nós temos por volta dos 6.200 como um grande imã para o ativo. Mas chegando nesse preço, o ativo deve encontrar muita dificuldade, porque aqui ele entra nessa call resistance, tá? E um market maker deve bater nesse preço. Então, na minha visão, o mercado tem grande chance de continuar subindo, mas se chegar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos 6.200, o ativo deve ter um pouco mais de dificuldade de passar. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários. A plataforma aqui da MentorQ tem mais de 2.000 ativos que eu consigo acessar